Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Miriam. E no vídeo de hoje, como prometido, eu vou responder as perguntinhas que vocês fizeram pra mim lá no Instagram e lá no Facebook. Como tem muita gente chegando no canal, graças a Deus, e eu sei que tem gente que ainda não me conhece, ou então que nem sabe por que tá aqui nesse vídeo, eu resolvi responder as perguntinhas que vocês me fizeram, porque aí vocês me conhecem um pouquinho, e eu vou falando algumas coisas que às vezes passa despercebido nos vídeos e eu não conto pra vocês, tá bom? Já tem vídeo de perguntinhas e respostas aqui no canal, e eu vou deixar aqui nos cards, é só você clicar, que vai ter outras perguntas também, ou algumas perguntas sempre se repetem, né, principalmente em relação a gente morar aqui nos Estados Unidos, mas eu vou sempre tentar trazer uma resposta diferente, porque aí vai completando, né, a resposta que você quer saber, tá certo? Então, vamos lá pro vídeo, espero que vocês gostem. Então, pessoal, coloquei um box de perguntas lá no meu perfil do Instagram. Se você não me segue ainda, é o @Miriam_na América. E esse box também fica lá nos meus stories do Facebook, que é o Vlogs da Miriam, que é onde eu converso com vocês, eu posto, tenho nossos grupos lá do Facebook que a gente fica conversando e vai interagindo mais com vocês, né? Então, primeiro de tudo, deixa eu mandar um beijo para as meninas que vieram lá do grupo da Gleidiane Baltazar, lá do Facebook. Se você não conhece, você tá perdendo, o grupo é muito legal. Então, vou deixar o link aqui para vocês. E aí vocês podem entrar no grupo, que lá sempre tem várias dicas de dona de casa, várias coisas legais. E me adiciona também lá no Facebook, tá certo? Que eu também posto por lá. Então, eu coloquei lá nesse Facebook também o box de perguntas e as meninas foram deixando suas perguntas lá. E eu fiz uma relação aqui de algumas perguntas para poder responder a vocês, tá certo? A primeira pergunta, como sempre me perguntam, não poderia deixar de faltar. Quem me perguntou foi a Kátia lá no Instagram, que é por que eu vim morar nos Estados Unidos. Gente, eu tenho aqui alguns vídeos sobre vida no Zéua, também vou deixar aqui nos cards, então vocês podem ver vários vídeos que eu falo sobre esse tema. E assim, morar nos Estados Unidos sempre foi um sonho meu desde criancinha, assim, vocês não têm noção de como é antigo esse sonho. Eu acho que antes de eu sair do ginásio, né, do Fundamental 2, eu já tinha o sonho de morar nos Estados Unidos. Porém, sempre foi algo muito difícil. Eu venho de uma infância humilde, eu morei na favela, tem vídeo aqui também que eu conto um pouquinho da minha história. Então, assim, se a gente não tinha nem condições de ter uma vida super maravilhosa, assim, financeiramente falando, como que eu ia sonhar de vir morar nos Estados Unidos? Porém, com o passar dos anos, esse sonho foi amadurecendo e um dia eu e meu marido sentamos e conversamos bem seriamente sobre sair do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estava muito violento, a gente se preocupava muito com a educação da nossa filha. Então, a gente decidiu tentar vir para os Estados Unidos. Isso um ano antes de vir. A gente fez toda a programação, todos os prós e contras, conversamos muito sobre isso. E deu certo, estamos aqui. Estados Unidos para mim sempre foi um sonho. Massachusetts é assim, a nossa casa. Eu acho que às vezes parece que a gente está aqui há muitos anos, nem parece que são só 3 anos e meio. E assim, eu amo o meu país, eu amo o meu Brasil, Rio de Janeiro, Bangu, Vila Kennedy, que é de onde eu sou. Porém, eu gosto muito de morar aqui, eu me sinto muito realizada. Então, sempre foi meu sonho. A pergunta número 2 tá até relacionado, né, à casa nova, e foi uma pergunta lá do @casinhadatá, lá no Instagram também, e ela me perguntou: quantas mudanças vocês já passaram morando nos Estados Unidos? Então, gente, nesses 3 anos e meio que a gente tá aqui, essa é a 4ª casa que a gente mora. 4ª casa que eu falo assim, apartamento, né, mas sempre foram apartamentos de condomínio. Sempre foram apartamentos assim, condomínio. Essa é a primeira casa que a gente mora, né? Então, foram 4. O primeiro foi lá de frente pra praia, o apartamento de frente pra praia. É lá o inicinho do meu canal. Se você voltar para os meus primeiros vídeos, tem vídeo lá nesse apartamento. O segundo foi um que era bem legal também de morar, porém era mais caro. E também tem vídeo dele aqui no meu canal. Eu vou colocando assim trechos de vídeos aqui, aí vocês podem clicar lá e ver um pouquinho de como era o apartamento.
O terceiro foi o último que a gente morou, que era um apartamento pequenininho, que tem tour pelo apartamento, tem o tour pelo apartamento vazio, vários vídeos nele aqui, foi quando eu retomei o canal. E o quarto é esse aqui que a gente tá morando agora, que assim é o nosso sonho, a gente tá amando morar aqui. Então até agora a gente morou em 4 lugares nos Estados Unidos, todos eles em Massachusetts, porém todos os 3 anteriores eram na cidade de Revere, e agora a gente mora na cidade de Everett. Então 4 lugares. A pergunta número 3 foi da Leila, lá no Instagram também. Ela me perguntou assim: Miriam, você acha que ainda dá para viver o sonho americano pós-Covid-19? Leila, um beijo pra você, gostei muito da sua pergunta, uma pergunta muito importante, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo agora. E assim, qual é a minha opinião sobre isso? Eu sempre fui contra pessoas que tentaram desfazer o sonho de outras, né? Porque quando a gente estava no Brasil pesquisando vir pra cá, muita gente falava, ah, não vem, Estados Unidos não vale a pena, é tudo ilusão e tal. Vivendo aqui, a gente percebe que existem coisas maravilhosas e existem coisas que são ilusão também. Porém, com isso da Covid-19, foi assim um momento de muita incerteza, continua sendo um momento de incertezas pra gente, assim como no mundo todo, no Brasil não é diferente. E assim, graças a Deus, a gente não ficou sem trabalho, porém a gente viu muita gente ficando sem trabalho, muita gente precisando voltar pro seu país, voltar para onde veio, porque não tinha condições de se manter aqui. Graças ao nosso Senhor Jesus, a gente conseguiu ficar super bem, não tivemos problemas financeiros, graças a Deus. Então, o que eu digo pra vocês? Eu acho que sim, dá pra viver o sonho americano pós Covid-19, porém você precisa analisar um pouquinho o terreno. Por exemplo, esse ano nós vamos ter eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos em dezembro, então época de eleição muita coisa pode mudar. Se você tem o sonho de vir para os Estados Unidos, se tá com passagem comprada, espera um pouquinho, tenta adiar, ou então se você quer começar a planejar de vir, começa planejando, vai vendo o estado que você vai vir, como que está a situação do local para onde você quer morar, para onde você quer se mudar, como está a situação em relação às escolas, a emprego, até mesmo os números de casos relacionados à pandemia. Você presta atenção nisso e aí você se organiza para daqui a 6 meses a 1 ano, que é o que a gente acredita que já vai ter saído a vacina e que vai estar muito melhor as coisas. Assim, eu acredito que dá para viver o sonho americano sim, porém vocês precisam serem mais precavidos quanto ao planejamento. Essa é a minha opinião. Minha opinião, Miriam, não estou dizendo que é a verdade. Ah, Miriam, eu quero ir assim que abrirem as portas dos Estados Unidos, porque no momento está fechado para o Brasil, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, não tá podendo entrar brasileiros com visto de turistas, assim, e até mesmo teve cancelamento de outros tipos de visto. Só tá podendo entrar cidadãos americanos e, em alguns casos, os seus familiares. Então, no momento, não tá podendo vir de jeito nenhum. Mas o sonho continua aí, né, gente? A gente tá aqui nessa terra para sonhar e realizar sonhos de acordo com os sonhos que Deus tem pra nossa vida. A outra pergunta que fizeram pra mim foi até aqui nos comentários mesmo do YouTube, foi quanto ao custo de vida, o aluguel e tudo, se aumentou depois que a gente veio pra cá. Já fiz um vídeo assim bem detalhado sobre o custo de vida, porém eu fiz esse vídeo falando sobre a cidade de Revere, que é a cidade que eu morava. Então estou pensando, se vocês quiserem um vídeo assim, de fazer um vídeo atualizado falando sobre a cidade que eu moro agora, que é Everett. Então, por que, Miriam? Você já falou que é pertinho de onde você morava? Realmente, é pertinho de onde eu morava. Porém, Everett ou Everett, porque muitas pessoas falam Everett porque é uma comunidade brasileira muito grande. Por ser comunidade brasileira, você encontra muita facilidade para quem está chegando, que ainda não fala inglês. Você pode ir no comércio, você tem vários restaurantes, vários comércios brasileiros, e com isso o aluguel fica um pouco mais caro. Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho sobre esse vídeo, sobre esse tema, eu faço um vídeo falando, tá bom? Mas assim que eu digo para vocês, nós estamos pagando um pouco mais. Lembra que eu dei uma referência
do outro vídeo sobre de quanto a gente pagaria lá naquele condomínio, num aluguel de 2 quartos, a gente paga num apartamento de 3 quartos o que eu pagaria lá num aluguel de 2 quartos. Então, vou deixar pra vocês essa deixa pra vocês irem lá naquele vídeo e ver quanto que eu falei que era o valor de um apartamento de 2 quartos. E aí vocês vão ter uma ideia de quanto que a gente paga aqui, tá bom? Outra pergunta que me fizeram, e essa veio lá do Facebook, foi o porquê que na tour pelo apartamento eu não mostrei minha lavanderia. Pessoal, eu não mostrei minha lavanderia porque não tem lavanderia. Sim, assim, alguns apartamentos, principalmente aqui nessa cidade, eu percebo isso. Outras cidades também, mas não tem lavanderia dentro do apartamento. Vocês já viram nos filmes, até lá na série do Todo Mundo Odeia o Chris, que eles vão na rua lavar roupa? Então, a gente aqui, nesse momento, estamos indo até lavanderias para fazer lavagem e secagem de roupas da gente. No meu condomínio anterior, eu fazia lá no basement do prédio, né, no primeiro andar do prédio, a gente tinha uma lavanderia comunitária de todos os moradores. No outro apartamento, que é o segundo que eu morei, e o primeiro também era comunitário, o segundo que eu morei, que tinha lavanderia dentro. E, gente, assim, não recomendo porque a conta de água vem um absurdo. É muito caro, assim, a gente chegava a pagar 200, quase 300 dólares só de água por ter a lavanderia dentro de casa. E assim, do jeito que a gente tá fazendo agora, a gente não gasta nem 10 dólares para lavar roupa, então vale muito a pena. A gente leva a roupa para lavar na lavanderia, lá mesmo a gente lava, lá mesmo a gente seca, traz para casa, dobra, acabou. Tá ótimo desse jeito. Então, eu não mostrei lavanderia porque não tem, porque no prédio não tem a encanação ou o preparo para poder receber uma máquina de lavar, uma máquina de secar, tá certo? Então, por isso que eu não mostrei. Outra pergunta que fizeram foi em relação a Serena. Serena é a nossa gatinha e me perguntaram como é que foi a adaptação dela. Me perguntaram também por que eu não levo a Serena lá na varandinha. Às vezes eu filmo, né, e ela tá do lado de cada janela. Não é porque ela é uma prisioneira, gente, é porque a gente tem medo que ela fuja. Assim, ela é uma gata criada, né, dentro de casa. Então, a gente sabe que se ela sair, ela não vai saber... assim, que nem gato do Brasil, sabe? Que vai de uma casa pra outra, que é esperto e tal. A gente tem muito medo dela não conseguir sobreviver. Ou então da gente abrir a portinha e ela ir lá pra varanda e cair. Então, por isso que a gente não deixa ela sair, não. A gente é muito... Assim, eu acho... A Sofia é muito apegada à Serena. Eu imagino que se qualquer coisa acontecer com aquela gata, aquela menina tem um troço. E a gente ama muito a gata. Então deixa ela quietinha, ela tem um espaço maravilhoso aqui, várias janelas que ela sobe, fica vendo passarinho, fica caçando mosquito, essas coisas assim, ela se diverte muito aqui, tá comendo muito melhor do que ela comia na outra casa, tá engordando, ela sempre foi uma gata magricelinha e aqui nesse apartamento ela tá engordando, a adaptação dela tá sendo maravilhosa, ela estranhou algumas horinhas no primeiro dia. Depois disso, a gente organizou um pouquinho as coisas, ela já ficou toda solta pela casa, então a adaptação dela tá sendo uma maravilha. Gente, tô suando um pouquinho, então vou ligar um pouquinho o ventilador aqui, espero que não faça um barulhão, tá bom? Mas só um pouquinho. E a @prof.taisoli, que se vocês não sabem, é minha irmã, ela fez uma perguntinha sobre quando que vai rolar um churrasco aqui nessa varanda. Gente, ela fez realmente, ela não sabia a resposta, ela fez mesmo a pergunta assim. E a minha resposta é nunca. Por que nunca? De acordo com as leis aqui da prefeitura de Everett, a gente não pode fazer churrasco nessa área, porque corre muito risco de pegar fogo. Eu não sei se eu já comentei com vocês, assim, não sei se vocês costumam ver vídeo de casas americanas, mas a estrutura da casa americana, ela tem madeira e ela tem outros, como é que eu vou dizer, outros materiais que podem pegar fogo muito fácil. Então, a lei não permite que a gente use aquela área ali para churrasco. Então a gente vai usar mais para lazer, para um lanchinho, algo pronto, sabe? Nada de assar nada de fogo ali não. Então, não vai rolar. E também a Thaís, ela me perguntou se eu sinto falta de lavar a casa, né? De usar muita água na faxina. Assim, depois de 3 anos aqui, eu acho até que eu acostumei rápido a não usar muita água na faxina. Aqui a gente não pode pelo mesmo motivo, né, da estrutura da casa. Se cai água pode danificar, ainda mais aqui que é piso de madeira, né. Todos os outros apartamentos era carpete, então se molhava,
danificava carpete. Aqui se molha, danifica a madeira. Então a gente tem muito cuidado quanto a isso. Até mesmo quando eu trabalhei na limpeza, a gente aprendia a... Você aprende, né? Você chega aqui na faxina, você aprende a usar os materiais, a usar muito papel toalha na hora da limpeza. Se você usa pano molhado, é um pano molhado, já vem com pano seco. Então isso a gente acostuma bem rápido. Como no início eu trabalhei muito com limpeza, eu aprendi essas técnicas assim, então não sinto tanto mais falta. Às vezes bate, sabe, aquela vontade de jogar um sabão em pó, esfregar o chão da cozinha, mas eu sei que não pode, e aí a vontade passa. E, gente, antes de eu ir para a última pergunta, já vou pedir para vocês que chegaram aqui no meu canal e não são inscritos, para vocês se inscreverem, ativar as notificações, deixar o like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda a divulgação do canal, a divulgação do vídeo. E agora que a gente chegou aos 1000 inscritos, eu quero muito chegar aos 2000, eu quero muito que esse canal cresça. Esse canal é como um filho pra mim, eu coloco muito amor nesse canal, nos meus vídeos, nas edições, nas musiquinhas que eu coloco, assim, cada detalhe eu faço nisso pensando em vocês que estão assistindo, e eu sei que tem muita gente que tá gostando dos vídeos. Então o que eu posso pedir pra vocês que estão assistindo e não são inscritos, se inscreverem, tá certo? Vamos agora pra última pergunta, que pra mim é a mais difícil de todas. E essa pergunta também veio lá do Instagram, e é uma pergunta pra mim, como eu disse, mais difícil de todas, porque quando eu falo eu fico mais emotiva. E a pergunta é a seguinte: como que eu lido com a saudade? Assim, gente, eu venho de uma família, minha família, né, de pai, mãe, eu e minha irmã. Nós 4, assim, sempre fomos muito unidos, e até mesmo quando eu morava no Brasil, todo mundo morava no mesmo bairro. Então, todo domingo era aquilo, almoço em família, eu, meu esposo, minha filha, minha mãe, meu pai, minha irmã, o esposo dela e meu sobrinho. Então, assim, a gente sempre foi muito unido. Época de férias do trabalho, eu e minha irmã somos professoras, e então, quando a gente estava de férias, a gente combinava de acordar cedinho e tomar café com a minha mãe, e aí a gente ficava até o horário do almoço conversando, fofocando. A gente chamava de café com fofoca, gente. É fofoca. Eu sei que na casa de vocês já teve algum café com fofoca, né? Que é quando senta um monte de mulher e fica conversando. Às vezes nem é da vida dos outros, é da nossa própria vida. E assim, era muito legal. E eu sinto muito, assim, demais a falta disso. Ultimamente, assim, eu fiz até umas postagens no Facebook e lá no meu Instagram. Que assim, quando você tá longe, é muito difícil de você fazer amizade, sabe? Eu sou uma pessoa que eu posso contar os amigos que eu tenho, os colegas que eu tenho e os conhecidos que eu tenho. E amigos são muito poucos, porque quando você vem para um país diferente, é que nem como se você entrasse na escola, que você precisa conhecer as pessoas, fazer amizade, e tem aquilo de... Como é que eu vou dizer? De você ter simpatia pela pessoa, ter afinidade, sabe? Então, isso é muito difícil. Assim, a gente lá em casa, todo mundo é bem parecido. A gente leva uma vida muito simples. A gente não é de farra, não é de bebida, não é dessas coisas assim, sabe? Então, eu não tô julgando quem bebe, quem coisa. Cada um tem o direito de fazer o que quer sobre a sua vida. Porém, acontece que quando você não bebe, você acaba que você é meio que excluída de grupinhos. Então, assim, ser excluído não é uma coisa legal. Se você tem um amigo no seu grupinho, se seu amigo não bebe, seu amigo não assim, sabe? Não tenta não excluir, porque o mínimo que você pode achar que você não tá fazendo aquilo de má vontade, sabe? De má fé, agindo de má fé, mas você pode estar magoando uma pessoa. E quando eu penso nisso, a única coisa que eu queria é estar com a minha família aqui perto. Eu penso assim, se minha mãe estivesse aqui, se minha irmã estivesse aqui, tudo ia ser diferente, porque a gente seria o nosso grupinho. Então, esse ano tá passando muito rápido, tem acontecido muita coisa esse ano, e daqui a pouco chega Natal, daqui a pouco chega Ano Novo. E assim, o que mais a gente preza é a família. Esse ano minha mãe não pôde vir por causa da pandemia, ela ia vir visitar a gente, não ia ficar até o Natal, mas em 2018 ela e meu pai vieram... Nossa, gente, desculpa. Em 2018, ela e meu pai vieram
e ficaram com a gente aqui por um tempo e foi bem legal, assim, a gente passou Natal junto, passamos a virada do ano junto. A minha irmã ainda não veio, mas a gente pretende que em breve ela venha passear também. A família, assim, nem todo mundo... Assim, quando eu falo minha mãe e minha irmã, eu tenho muitos primos, tios, tenho minha avó. E assim, mas nem todo mundo está disposto a vir te visitar. Essa é a realidade. Quando você vem morar num outro país, nem todo mundo sente a sua falta da forma como você sente. Sem vitimismo, é realidade. Estou falando com realidade. Então, assim, é isso. Eu sinto muita falta, mas eu peço a Deus para preencher esse vazio. A minha família, nós somos muito unidos, eu, minha filha, meu esposo. E eu procuro ocupar o meu tempo dessa forma. Essa época, como eu falei, eu fiz esse mini desabafo, porque não está sendo muito fácil lidar com a saudade nesses últimos dias. Queria muito estar dividindo tudo isso aqui que eu tô vivendo com a minha mãe e minha irmã, e meu sobrinho, meu pai, meu cunhado, todo mundo aqui junto. A gente agora tem uma cozinha grande, dá pra botar todas as oliveiras nessa cozinha. E assim, eu não tenho, então a saudade é uma das coisas mais difíceis de lidar. Mas eu espero, pela graça de Jesus, que isso passe, que isso alivie um pouco e que em breve a gente possa estar todo mundo junto. Então, vocês estão assistindo, minha família, um grande beijo, saiba que eu quero muito vocês aqui com a gente, vivendo um pouquinho do que a gente vive, aproveitando um pouquinho do que a gente aproveita nesses Estados Unidos, que tem muita coisa legal. E em breve também, é aquilo, né? Quando eu for pro Brasil, vou matar saudade da minha família do Brasil e tal. Mas como a gente tá aqui, quem quiser vir da minha família, sentir saudade da gente, a gente tá aqui. É um recadinho que eu deixo aqui nesse meu vídeo pra vocês. E esse foi o vídeo, gente. Eu acho que ficou um pouquinho longo, mas eu tentei falar, e quando eu pego o vídeo de falar, eu falo bastante, mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham assistido até o final, porque esse final pra mim, assim, acaba um pouco mais emotiva, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar aquele like, tá bom? Comenta pra mim aí se você tem alguma pergunta pra me fazer. Acho que eu já vou deixar aqui na aba de comunidades um próximo box de perguntas pra vocês deixarem as perguntas, e mais pra frente eu faço um outro vídeo assim pra vocês, sabe? Porque esse é um vídeo, aquele, sabe, que a Miriam fala pra caramba, então nem todo mundo assiste esses vídeos quase, que é um curta-metragem de vídeo, mas é um vídeo que é necessário de fazer de vez em quando, tá certo? Então, gente, um grande beijo pra vocês, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!